Então, assim, hoje, a nossa aula de hoje é sobre o self, sobre o nosso senso do eu. Eu quero discutir alguns pontos com vocês, alguns pontos importantes de quem somos, os nossos limites, as nossas experiências, as nossas situações internas, né? Que eu acho que é um assunto bacana, porque muitas vezes a gente não tem senso de quem a gente é, né? A gente não tem senso da nossa identidade, a gente não tem senso das coisas que estão à nossa volta. Que a minha identidade não é só quem, né, eu aqui, o que eu sou. A identidade ela tá envolvida com várias coisas à nossa volta. Então, a gente vai falar sobre esse senso de self e eu vou trazer essa ferramenta prática para vocês fazerem. Não vou demorar. A aula vai ser curta, a aula vai ser pequena. Eu só quero mesmo trazer essa questão do senso do eu, do senso de identidade, do senso de quem eu sou e o que eu tô fazendo nesse mundo um pouco maluco. Às vezes a gente acha que é um mundo estranho, que é um mundo maluco, que é um mundo que a gente não compreende muito bem. Mas claro, na maioria das vezes, quando a gente não entende bem aqui dentro, a gente não vai ter condições psicológicas, condições emocionais, condições mentais, espirituais, de entender o que está acontecendo lá de fora. Muito do que rola do lado de fora está naturalmente ligado com o que está aqui dentro. Se eu não tenho esse senso do eu, se eu não tenho esse senso de mim e do que eu estou fazendo aqui, a tendência é que eu realmente não compreenda as coisas que estão acontecendo à minha volta. Então, quando a gente fala em senso do eu, quando eu falo de mim, quando eu falo de um self, eu estou querendo dizer tudo que inclui todas as minhas experiências, todas as coisas que estão à minha volta. Nesse momento, eu incluo até a minha parte física. Eu, fisicamente falando, também entro nessas questões, nesse senso do eu, nesse senso do que eu estou fazendo aqui. O que o meu corpo está vagando nesse mundo, o que eu tenho agregado para o mundo e para as pessoas. Naturalmente, a gente acaba muitas vezes achando que as pessoas têm que contribuir com a gente, né? Coitado de mim, coitado da minha vida, coitado do que eu sou, eu passei por muitos problemas e a gente esquece que a gente veio aqui para servir e para agregar. Então, muitas das coisas que a gente deixa pelo meio do caminho estão ligadas com essa falta do senso do todo, né? Eu perco o senso do todo, eu perco o senso do que eu tô fazendo aqui, eu perco a caminhada e eu esqueço de olhar que tem um todo, tem um criador que fez tudo isso que a gente tá aqui. Pra gente caminhar na medida do possível, fazendo o que os nossos valores e as nossas crenças vão nos determinar. Então, quando a gente fala do senso do eu, é o senso que eu tenho que ter sobre mim, sobre o que tem à minha volta e sobre o que eu vim fazer nesse mundo. Não é tão simples, não é tão fácil. A gente que vive nesse mundo, a gente que busca informação, a gente que estuda, a gente que vive em função de aprender e às vezes para ensinar, a gente já entende o quanto que é difícil passar pelos processos. Então não é tão simples, muitas vezes, com o quanto muitos gurus aí ficam falando que é tudo muito fácil, que é só você querer, que você tem que correr atrás e que você tem que fazer. Que não é tão simples assim. Ter esse senso do eu, isso é evolução espiritual, isso é sabedoria, isso é busca por algo maior que nem sempre a gente foi condicionado a aprender e entender sobre isso. Então, buscar isso, buscar todas essas coisas que a gente fala com o senso do eu, é uma busca constante. E aí, quando você se perde no meio do caminho, acontecem várias questões. Pode vir ansiedade, depressão, pânico, porque eu tô desconectado, né? Eu penso como se existe um Deus, um Criador, existe essa energia maior, existe um elo entre Deus e o Criador, e essa energia, quando eu me desconecto dela, eu desconecto do meu self, eu desconecto de quem eu sou, e eu vou me perder no meio do caminho, naturalmente. Naturalmente eu vou me perder no meio do caminho. E perder no meio do caminho significa gastar mais tempo para chegar no que eu busco, no que eu quero. Que, gente, convenhamos, a maioria das pessoas não sabe nem o que busca e nem o que quer. O difícil é a gente compreender que existem, às vezes, coisas por trás que ninguém nunca ensina pra gente. Inclusive, eu passei o dia revisando o meu primeiro livro digital, inclusive o nome dele até então, porque eu não sei se tem outros livros que já estão registrados com esse nome, mas eu já estou previamente, o que você precisa saber antes de se relacionar, na verdade, é tudo que você precisa saber antes de se relacionar. Do trabalho ao amoroso, do profissional ao amoroso. E o quanto que eu vou escrevendo e eu vou olhando para esse todo, para esse mundo que a gente vive aqui e vendo como a gente é condicionado desde a infância a determinadas coisas que a gente não tem a menor ideia de que existem outras coisas, que existem outros conhecimentos, que existem muito mais coisas do que os nossos olhos podem ver. É tipo você pegar um fio de cabelo e colocar no microscópio. Vocês não têm ideia do que é um fio de cabelo sem olhar no microscópio. Se a gente olhar um oceano da vida, um oceano, se você olha por cima, você não faz a menor ideia do que tem embaixo.
Então, a nossa vida, os nossos condicionamentos, eles estão muito além do que eu consigo ver. Não é tão simples, mas eu, a partir de agora, né, quero ver se toda quarta-feira, se não toda, mas de 15 em 15 dias, eu vou estar aqui trazendo algum assunto pra gente discutir. Assiste quem quiser, assiste quem precisar, quem não quiser também, não tem problema. Eu vou estar aqui porque eu amo fazer isso daqui, né? A Mel tá aí, que sempre me segue, sabe que eu amo estar aqui falando de coisas pra trazer e plantar uma sementinha em vocês, de ajudar de alguma forma pra clicar alguma coisa. Inclusive, essa aula, que é uma ferramenta prática hoje, é pra te ajudar a clicar alguma coisa dentro de você, pra você descobrir onde estão pontos relevantes pra esse senso do eu. Porque a importância de estar aqui nesse mundo é ter o senso do eu. Eu tenho que ter senso do que eu estou fazendo aqui. Como eu disse pra vocês, existem muitos condicionamentos. A gente é condicionado a muita coisa. Tudo bem, não é de tudo ruim, né? A gente tem família, sociedade, regras, normas, religião. A gente tem um monte de coisa que vai condicionando. Não tô falando que é errado. Eu só tô falando que dentro desse marzão todo, de um monte de coisa que as pessoas nos condicionam, a gente tem que ter a perspicácia e a percepção de que existe um eu no meio disso tudo. E esse eu é construído diante desse monte de confusão. E aí vem um monte de gente falando um monte de coisa na sua cabeça, na minha cabeça, e a gente se perde no meio desse marzão. Então, se você não tem uma bússola de quem você é, do senso do seu eu, do senso do que você está fazendo aqui, se você não tem isso, a tendência é que você se perca no meio do oceano. E toda vez que eu venho aqui é pra te trazer um clique, é pra trazer alguma coisa pra sua cabeça, é pra trazer alguma coisa pra você colocar o pé no chão e falar o que eu estou fazendo aqui e quem sou eu, na verdade. Quem sou eu, né? O que eu faço aqui, o que... Gente, é tudo muito automático. A gente aprendeu a viver no automático, a gente aprendeu a viver sem prestar atenção nas coisas. Eu falo, valoriza as pequenas coisas, e às vezes tem um filho, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém... Que seja pouco, mas valoriza às vezes quem tá do seu lado, as coisas. E isso é só com prática. Só com prática e só com o tempo. Porque nós somos condicionados a viver de um jeito só. Isso é fato. Agora, eu preciso às vezes quebrar um padrão, eu preciso quebrar um prédio velho para construir um novo prédio. E muitas vezes isso vai requerer um trabalho danado, isso vai me requerer muita energia, isso vai me requerer muita força, isso vai requerer sol, chuva, tudo na minha cabeça. E muita gente vai desistir no meio do caminho. E tá tudo bem, faz parte do processo da evolução humana. Então, hoje, a gente conversar aqui um pouquinho, que eu vou fazer essa ferramenta prática, e vai ser bem legal, porque tem até uma novidade hoje. Hoje vocês vão poder tirar print, que eu vou colocar aqui na telinha para vocês seguirem o que eu vou estar falando um pouco sobre isso. Mas, voltando a falar o que eu tava falando do selfie, o self, ele tem essa coisa do todo, tá? O self, ele traz essa coisa do eu, né? O senso do eu, o senso do que eu estou fazendo aqui. E às vezes eu sou repetitiva com vocês, gente, porque é necessário repetir. E aí lá no livro eu falo sobre isso, sobre esse processo de repetição e como que isso acontece na nossa vida. Tem uma parte exclusiva que eu falo muito sobre esse processo de repetição. Mas assim, informação pra caramba, pra gente entender um pouco dessa dinâmica dos relacionamentos, como que isso vai movimentando aqui dentro de mim e talvez seja uma pólvora aí também pra você dar os primeiros passos. Você que tá aqui comigo, saiba que a intenção é que sua vida se torne mais leve. E à medida que você aprende mais, que você conhece mais e que você vira uma chavinha na sua cabeça, a minha intenção é de que você siga e dê um passo um pouquinho mais leve, que você deixe uma sacolinha pra trás, um probleminha pra trás, uma situação pra trás. Claro, né, o que eu tô fazendo aqui é o mínimo que eu posso fazer como ser humano, é o mínimo como eu posso fazer pra ajudar. Tenho meu trabalho, óbvio, eu sou terapeuta, né, acho que todo mundo aqui já sabe, e sou mentora, tenho um curso e vou breve lançar um livro digital, né? Então, mas as partes que eu posso estar aqui com vocês, eu estarei aqui com vocês. Conhecimento direcionado liberta. Toda vez que você segue uma direção dos seus pensamentos, das coisas que você sente, que esse fluxo vem, pensamento, sentimento e comportamento, que é uma coisa que eu posso fazer uma aula sobre isso também pra vocês, em outro momento. Ó, pensamento, sentimento, comportamento. Eu penso sobre algo, eu sinto alguma coisa e eu me comporto em cima daquilo. E aí quando eu tenho esse conhecimento direcionado, quando eu tenho esse passo a passo, quando eu tenho metodologias, porque não dá, gente, não dá pra você ficar perdido no meio do oceano, não dá, você tem que direcionar, você tem que colocar a cabeça no lugar, você tem que processar os pensamentos, processar as informações, processar as coisas que chegam até você, entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido, buscar como você estrutura ter todas essas coisas dentro da sua cabeça, é uma infinidade de coisas.
Então, esse processo do self, esse processo do eu, tem a ver, muito a ver com esse processamento das informações que chegam até mim. Processou, recebo, processo os meus pensamentos e vou devolvendo esses pensamentos, vou devolvendo essas experiências no mundo que está à minha volta. Então faz todo sentido, se eu quero passar por aqui numa vida mais leve, numa vida mais em paz e numa vida mais próspera emocionalmente, não estou nem falando financeiramente, não tem nada a ver com financeiro aqui, mas uma vida mais próspera emocionalmente, eu preciso direcionar os meus conhecimentos. Eu preciso fazer um fluxo disso, porque eu preciso entender o que faz sentido para mim. Aí que tá o gap das coisas, né? O buraco todo, a abertura toda nesse mundão todo que a gente se encontra sem conhecimento. Quer dizer, olha como é que é paradoxo, né? Existe um paradoxo aqui agora. Existe uma chuva de informações. Existe hoje uma chuva de conhecimento. E ao mesmo tempo as pessoas estão ficando mais confusas do que direcionadas. Porque é muito conhecimento que às vezes vai chegar distorcido. Uma pessoa vai falar uma coisa, outra pessoa vai falar outra coisa. Então, assim, muito dos nossos posicionamentos aqui, claro, eu trago o que eu penso, eu trago as minhas opiniões, eu trago as minhas experiências, e aí se fizer sentido, gente, a gente pede sempre, procure pelo menos 3 pessoas que você sente sintonia, que você gosta do jeito que a pessoa fala, que você gosta do posicionamento e do entendimento da pessoa para te ajudar a direcionar a sua vida. Porque se você não fizer isso, essa chuva de informações, o cérebro ele não consegue compreender muito bem o que é isso. Todo excesso de informação vai gerar confusão para o cérebro. E confusão para o cérebro não é uma coisa legal. O cérebro ele tende a dar uma pirada se você traz um monte de coisa. É só você pensar no dia que você tem 1000 coisas para fazer e você não faz nenhuma. Porque ele vai dar uma pirada. Então, se você não direcionar os pensamentos, se você não direcionar o que você está buscando, você tem que definir isso. Isso tem que ficar muito bem definido. Então, pra gente falar sobre o que eu tô falando com vocês com relação ao self, é esse processa informação, processa os pensamentos, que eu passo a ter experiências mais conscientes. Tanto físicas, poxa, se eu não tô legal, o que eu tô sentindo, né? Como é que meu corpo reage a isso? Como que eu reajo com relação a isso? E aí eu vou começar a buscar formas, estratégias, pessoas, estudos, livros, conhecimento, terapia, sei lá o que vai buscar, para começar a compreender o que tem por trás de tudo isso. Então, olha, eu tenho um processo onde inclui também meu corpo físico. Meu self, ele traz essa coisa do todo, das experiências que estão à minha volta, dos processamentos que eu faço na minha cabeça, como que eu vou digerir tudo isso, trago esse processamento para um direcionamento, eu tenho que direcionar, eu tenho que buscar. Aí eu gosto de dar esses exemplos de trabalho, né? Se você chega no seu trabalho e quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou você não tem um direcionamento, você vai se perder no meio do caminho. E na vida é a mesma coisa. A gente se perde no meio do caminho. O self tem essa coisa da experiência única. Experiência única de ser eu. Experiência única de ser eu. Como é que é isso, gente? Que dia que eu paro pra ter uma experiência de compreensão de ser eu? Ninguém ensina isso pra gente. Ninguém ensina. Inclusive, um monte de gente acha isso uma bobagem. E tem um monte de gente doente. Tem um monte de gente passando mal. Tem um monte de gente sendo cobrado por coisas que não dão conta de fazer. Tem um monte de gente sendo condicionada por um monte de coisa e esquece que nós somos diferentes uns dos outros. Esquece que nós temos as nossas nuances, esquece que nós temos os nossos pontos de fragilidade, nós temos as nossas fortalezas. Esquece que nem todo mundo consegue fazer tudo. Então, o self, ele tem essa identidade de trazer quem sou eu, né? A minha experiência única como ser humano, o que me diferencia das outras pessoas, o que me faz ser quem eu sou. Que na DPC, né, que é a minha mentoria, Desenvolvendo Pessoas e Comportamentos, a gente trabalha isso profundamente, profundamente. E aí o self, gente, também tem essa coisa da representação mental. Representação mental. Qual é o mapa, qual é a representação mental que eu tenho na minha cabeça, né? Família, como eu falei, família, religião, trabalho, sociedade, questões de uma forma geral, a gente acaba criando um mapa mental aqui dentro da nossa cabecinha com as nossas experiências pessoais. Então, as nossas experiências pessoais são a base para esse senso do eu. O problema maior é que a gente está tão condicionado a repetir padrão, a gente está tão condicionado a repetir coisas que a gente aprendeu na infância, que a gente aprendeu na adolescência, que a gente sofreu, que a gente isso, que a gente aquilo, que a gente esquece que a gente pode ser outras coisas, que a gente pode fazer outras coisas. Isso às vezes me deixa triste, porque é muita luta pra gente, às vezes, poder mudar, a gente poder ajustar o caminho. Então, assim, me deixa triste a gente não ter essa virada de chave, às vezes, na cabeça,
A gente não aprende, como eu tô falando pra vocês, a escola não ensina, os pais não ensinam. Coitados dos pais. Os pais aqui, se a gente for falar de pais, a gente pode passar horas aqui, porque é o condicionamento que eles receberam, e principalmente nesse tempo de hoje, é muito mais conhecimento pra gente que tá chegando nessa nova cultura. Mas os pais, os avós, os bisavós, gente, repetiu o que sabiam, tá? Isso é fato. Então a gente também não pode culpar muito também não, porque senão a gente entra num ciclo vicioso de colocar a culpa nas pessoas. E não é questão de culpa. A questão é a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria vida. Porque se eu não tiver, fala igual quem vai ter, né? Mas hoje é especialmente pra gente falar sobre essa experiência consciente. Ó, quem tá escrevendo, porque vai ter a prática aqui. A experiência consciente do eu. Isso é extremamente importante. Você ter a experiência consciente e o senso de quem você é uma liberdade absoluta. À medida que você se conhece, à medida que você compreende, à medida que você dá um passo, à medida que você começa a tomar conta e começa a compreender que você existe, é tipo uma criança, quando começa a ter consciência da existência dela, ela começa a aprender a falar não, ela começa a tomar as próprias atitudes, ela começa a entender se ela gosta de verde ou se ela gosta de azul, e a criança começa a se posicionar com relação a isso. Só que o tempo vai passando, ela vai sendo podada, ela escuta um monte de não, o pai e a mãe principalmente começam a falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso, você aquilo, a sociedade, crenças e tudo vão caindo em cima de pau, é como se fosse exatamente isso. A gente vai crescendo e vai perdendo o senso das coisas. E não vai tomando consciência. Quando você toma consciência desse self, é meio que quase a gente voltar a ser criança. Em começar a compreender as coisas que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente faz, o que a gente não faz. E deixa de se podar, muitas vezes, pelas coisas que os outros e que as pessoas e que todo mundo vai falar. Mas vamos lá. Para vocês que estão aí, deixa eu colocar aqui essa roda aqui, que eu coloquei como roda do self, né? Não vi isso em lugar nenhum. Se alguém escreveu roda do self, é porque bateu igual, porque eu não achei isso em lugar nenhum. Isso veio da minha cabeça, porque eu queria falar de self. E aí veio isso daí hoje. Então pega a canetinha, pega um papelzinho, faz esse desenho. É um círculo, tem 8, é como se fosse uma pizza, né? Um gráfico de pizza, onde tem 8 regiões aqui que a gente vai discutir um pouquinho em cima dessas 8 regiões. Então, quando a gente fala do self, como eu falei pra vocês, o self é essa questão do indivíduo, né? Tal como se revela e se conhece, representando em sua própria consciência. Gente, olha só. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, toda vez que a gente se revela algo, mas a gente também conhece esse algo que é meu, ele representa a minha própria consciência da minha existência. Esse essencialismo, essa coisa da minha essência. Então o self, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ajustado, porque quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, mais livre eu vou viver. Quanto mais consciência eu tenho das minhas atitudes, mais livre eu consigo seguir, eu consigo me posicionar, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Então, eu vou trazer aqui pra vocês 8 pontos pra gente fazer uma discussão em cima disso, mas são 50 pontos que a gente poderia estar trazendo aqui para vocês. Eu tenho mapeado mais, acho que uns 25 pontos, mas aí são coisas mais profundas, né, que a gente traz em aulas gravadas para as minhas turmas, né, são coisas mais aprofundadas. Mas com isso daqui, se você tiver noção disso daqui, você já vai ter noção de muita coisa, de como a sua vida está caminhando. Essa roda, a gente coloca a roda, isso vem do coaching, né? A questão da gente olhar como tá, essa roda é como se fosse uma roda mesmo. Imagina que essa roda são 4 rodas, que você tem o carro da sua vida, você tem a direção da sua vida. E essa roda são as rodas do seu carro. A sua vida anda ou não anda, sua vida anda ou não anda, dependendo dessa roda. Se essa roda não estiver pronta o suficiente para suportar todo o peso, se essa roda não estiver pronta o suficiente para suportar todas as coisas, o carro vai travar, o carro vai parar. Então, a roda é o que movimenta a sua vida, a roda é o que leva a sua vida para onde você está querendo ir. Só que de nada adianta, às vezes, ter uma roda funcionando e eu também não saber para onde ir. Eu tenho que ter um carro com as rodas que funcionem, com os combustíveis que eu preciso, com a direção que eu quero seguir. Então, olha só, anota isso, gente, anota. O carro é a minha vida, é a minha existência. O carro é a minha vida, é a minha existência. Esse carro tem que ter roda. Essas rodas são as bases do que eu tenho para o meu movimento. Só que, como eu tô falando para vocês, não adianta ter movimento se eu não tenho direção.
Eu posso soltar um carro de morro abaixo, sem direção, ele vai cair, ele vai bater, ele vai passar por cima de alguém, ele vai fazer qualquer coisa. Não adianta ter uma coisa e não ter a outra. Não faz sentido. Então, coloca isso aí no caderninho de vocês pra gente fazer essa reflexão aqui em cima desses pontos que eu vou passar agora. Ok? Então, é para você pensar um pouco sobre isso, sobre essa roda que é a sua vida, sobre essa roda que te carrega, que te impulsiona para os movimentos que você precisa fazer. Então, quanto melhor essa roda estiver, mais ela suporta a sua carga, a sua vida, a sua história, para que ela se movimente. Quanto mais essa roda estiver próximo desse centro, que nós vamos trabalhar em cima disso, quanto mais próxima do centro, menos força, menos suporte essa roda vai dar para você ter o movimento que você precisa para sua vida. O que vocês vão fazer? Para você que está escrevendo aí, você vai fazer essa roda, né? Vai dividir ela em 8 partes, como está aqui. Porque agora eu vou trazer um pouco dessa consciência do seu self, de quem é você, das coisas que você pensa, das coisas que você faz. Coloca essa rodinha, divide aí em 8 partes. A primeira parte, né? Vou trocar aqui agora, tá? Para vocês verem aqui. É isso aqui que eu quero que vocês coloquem aí na rodinha aí que vocês vão fazer. A roda do self, nós vamos avaliar essas 8 coisas aqui hoje. Esses 8 pilares, vamos assim falar. 8 pilares do senso de self. 8 pilares do senso de self. Eu quero que vocês... nós vamos avaliar e nós vamos analisar um pouquinho para vocês entenderem quanto que isso é impactante, quanto que isso é importante para a vida de vocês em movimento, caminhar com essa questão do senso de self. Então, o primeiro ponto aqui, quero que vocês comecem pelo falar não, ok? O segundo, tá aí posicionar, que é se posicionar. Eu quero que vocês coloquem aí também, que são os pilares que a gente vai ver como tá na sua vida esses pontos. Terceiro aí que eu coloquei para vocês, refletir sobre as atitudes. Coloca direitinho aí, porque aqui eu só coloquei pequenininho aqui, porque não cabia, como eu tô falando para vocês. O terceiro aí, refletir sobre as atitudes. O quarto, ajustar limites. O outro, entender inseguranças e fragilidades. Entender seguranças e fragilidades. É outro ponto que você precisa ter conhecimento. O outro ponto, noção do tempo. Noção do tempo, tá? Senso do tempo. Ou você coloca noção, ou você coloca senso, tanto faz. Outro ponto, mexer no que é necessário. Mexer no que é necessário. E o outro ponto é sobre melhoria contínua. A gente vai dar uma nota. Presta atenção. Nós vamos dar uma nota de 0 a 10. 0, gente, é esse... Ó, ver se vocês conseguem ver. O 0 vai ser o centro aqui. E o 10 vai ser aqui, na borda do círculo, tá vendo? Então aqui vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí nós vamos dar uma nota em cima disso daí. De 0 a 10, como está o seu falar não? De 0 a 10, como está o seu falar não? Não, tenho muita dificuldade de falar não. Tá, 2. Então você vai lá, vamos dizer que aqui é o 2, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, vamos dizer que assim, ó, que isso aqui é o 2. Então eu vou lá e vou pintar essa parte do 2 aqui. Vou pintar. Eu vou lá colocar 2, que eu acho que ele é o 2 e vou pintar. A outra aqui, vamos fazer a mesma coisa. Como é que tá o meu posicionamento? Gente, falar não é uma coisa, se posicionar é outra. Vamos diferenciar isso? Fala não. Fala não é fala não. Fala não é fala não. Não quero, não vou, não tô com vontade, não me faz bem, não vou, não faço. Isso é fala não. Posicionamento é, fulano, o que você pensa sobre alguma coisa? O que você quer? O que você busca? Preto ou roxo? Preto ou roxo? Tem gente que não consegue se posicionar nem no preto e no roxo. Amarelo ou azul? Não consegue nem se posicionar no amarelo e azul, pelo amor de Deus. O tempo que é perdido em cima disso. Então, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar não, senso de não. Lá, não quero, não vou, não posso, não dá. Se posicionar, falar o que eu penso sobre aquilo. Falar o que pensa, gente, não necessariamente é ser arrogante e ignorante. Tem nada a ver uma coisa com a outra, nem ser agressivo, tá? Eu falo muito sobre isso.
Refletir sobre as atitudes. Então vamos lá, de 0 a 10, como que é o refletir sobre as minhas atitudes? Eu faço algo e eu reflito em cima disso? Eu faço algo e compreendo o que eu estou fazendo? Eu entendo por que eu faço o que eu faço? Eu entendo por que eu reajo do jeito que eu reajo? Eu entendo por que eu funciono do jeito que eu funciono? Eu reflito em cima das minhas atitudes? Quarto, essa questão de ajustar os limites. Eu imponho limites, eu coloco limites, eu ajusto limites. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito desse exemplo. Eu assisti um filme chamado Torres Gêmeas. Quem não assistiu é legalzinho de assistir. Eu gostei mais como se fosse um documentário, né? E nesse filme, quando as Torres Gêmeas caíram lá em 11 de setembro de 2001, se eu não estou muito enganada, acho que foi 2001. Quando as Torres Gêmeas caíram, eles isolaram o local, né? É um processo de isolamento rápido. Vamos isolar toda a área e só entra bombeiros, policiais, defesa civil, só vai entrar quem está capacitado e quem está pronto para conviver naquilo dali. Então eu coloco um limite naquilo dali e só entra quem está capacitado. Como que é isso para você? Ajustar esses limites. Não é que ninguém vai entrar. Existem pessoas que estão capacitadas para entrar. Um exemplo. Não gosto que ninguém me veja chorando. Tô dando exemplo, tá? Mas eu preciso em alguns momentos chorar. Eu preciso em alguns momentos mostrar minhas fragilidades. Quem é que eu vou dar acesso a essa fragilidade? Quem é essa pessoa que eu vou deixar ver eu chorando? Que eu vou conversar que eu tô chorando? Que eu vou falar que eu tô triste? Que eu vou falar que eu não tô dando conta, que eu tô ficando doida? Você precisa entender quem são as pessoas que vão entrar nesse limite, tá? Quem vai fazer parte desse limite. Outro ponto, aí vocês vão lá dar nota. Você tem isso? Isso existe pra você? Você tem essa conversa interna? Não sei. Outro ponto, inseguranças e fragilidades. Entender suas inseguranças e suas fragilidades. Você tem feito isso? Você entende quais são as suas inseguranças? Você entende quais são as suas fragilidades? Porque uma coisa está ligada na outra. Entender as minhas inseguranças está ligado diretamente aos meus limites. Porque se eu não coloco limite, eu deixo qualquer pessoa entrar. E qualquer pessoa entrar é muito perigoso. É muito perigoso. Então, de 0 a 10, coloca a nota aí que vocês estão fazendo. Todos esses pontos, todos esses quesitos são extremamente importantes da gente colocar em consideração aqui. Como que isso vai impactar na sua vida depois, né? Então coloca aí, como eu falei pra vocês, de 0 a 10, coloca, né? Como que isso daí tá. Lembrando, mais uma vez, que essa roda é a roda que suporta a sua vida e o seu movimento. Se isso daqui tiver capenga, sua vida vai estar capenga. Isso é fato. Isso é fato, tá? Então, falando sobre inseguranças e fragilidades, de 0 a 10, qual é o seu senso? Qual é o seu senso e qual é a sua noção de tempo? Tempo, sua vida tá passando, sua vida tá indo embora, sua vida tá escorrendo entre os seus dedos, o seu carro tá sendo dirigido por outra pessoa. Porque à medida que você fala, que você tem dificuldade de falar não, por exemplo, vou falar do fala não, que é uma coisa muito clássica. À medida que você tem dificuldade de falar não, o que acontece? Você se neutraliza. Dificuldade de falar não traz para você uma neutralidade e você não posiciona com relação ao não. E se você não posiciona com relação ao não, você não se torna uma pessoa autêntica. O não, por exemplo, é um dos quesitos importantíssimos que estão... Gente, basicamente todos aqui, um tá entrelaçado no outro e um tá interligado no outro. Se você pensar em não e pensar em posicionamento, você junta os dois, que você também tem essa questão da neutralidade que eu tô falando. E aí você deixa de ser autêntico. Você deixa essa questão da neutralidade. Você se torna uma pessoa neutra e não se torna uma pessoa autêntica. E aí sabe o que acontece? Você perde o objetivo. Você perde a obstinação da sua vida, porque tem alguém dirigindo sempre o seu carro. E aí, se eu não compreendo vários pontos desse senso do self, desse senso de ser quem eu sou, desse senso das minhas experiências pessoais, desse senso do que eu tô fazendo aqui, do tempo que eu passo aqui, eu me perco no meio do caminho. E aí, a gente passa pro outro ponto. Então, de 0 a 10, vai lá colocar a nota. Coloca a nota para você ver como é que tá. Outro ponto importante aqui é mexer no que é necessário. Porque quando você começa a entender que esses pontos da sua vida estão capenga, não estão funcionando, não está dando certo e que você não está encontrando a direção para o seu movimento, você começa a não entender o que fazer. E aí você perde tempo, você perde dinheiro, você perde felicidade, você perde um monte de coisa porque você não está entendendo nada com nada e você fica perdido no meio do oceano. Como eu venho fazendo essa reflexão desde o início da aula. E aí você tá entendendo onde mexer na sua vida? Você tá entendendo o que fazer? Como é que tá isso de 0 a 10 pra você? Eu compreendo, eu entendo? 0 a 10, bota a notinha aí, coloca a notinha aí. E aí depois pro final, a gente tem a questão da melhoria constante. Qual é o seu senso de comprometimento com a sua própria vida? Qual é o meu senso de comprometimento com a minha própria vida? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu busco
quebrar um pouco dessas amarras, desses condicionamentos que a sociedade, a igreja, os pais, a família coloca na cabeça da gente, para eu poder viver uma vida mais leve e mais em paz. Então, esses 8 pontos aí, se você fez a sua rodinha do seu self aí, se você tá ligado com esse círculo do seu self, dá uma olhada para ele agora. Agora, dá uma olhada para esse círculo, para essa roda, e compreende como é que tá a parada aí para você. Porque olha só, tem gente que tem facilidade em falar não. Tem gente que tem facilidade de se posicionar, mas que tem extrema dificuldade de refletir sobre as atitudes. Que aí sai falando pelos cotovelos afora. E falar sobre os cotovelos afora não é se posicionar. Tem um monte de gente falando um monte de merda. Tem um monte de gente falando um monte de coisa que não tem nada com nada. Tem um monte de gente cagando regra, que também não sabe nada com nada. Um monte de gente colocando pingo onde não tem i. Então, falar não e se posicionar nem sempre significa que isso aqui vai estar maravilhoso. Porque isso aqui está entrelaçado, isso aqui está interligado. Não é o que eu falo, é como eu falo. Eu bato na tecla sempre e vou continuar batendo na tecla. O fato não é o que eu falo, é como eu falo, como eu me posiciono. Eu tenho que estar consciente do que eu tô falando, do que eu tô fazendo, tá? Então olha para esse círculo que você fez aí, lembrando que eu fiz uma analogia exatamente como se fossem as rodas do seu carro, porque olha só, gente. Vamos lá que eu vou dar outro exemplo. Imagina um trator comigo. Vamos imaginar um trator. Um trator grande. Tá. Imagina se eu coloco uma roda de Fusca num trator. Vocês acham que vai dar o quê? Vocês acham que vai dar o quê num trator com uma roda de Fusca? Possível. É praticamente impossível e inviável você colocar uma roda de Fusca para funcionar num trator. Se o trator é um trator, ele precisa de uma roda que suporte a funcionalidade dele. Então, isso aqui tem a ver com o seu self, tem a ver com o seu senso de self. Eu não estou aqui determinando o que é certo e o que é errado. O que é certo ou o que é errado é o que faz sentido para você. Ok. Mas como que isso daqui suporta o seu movimento? Esse aqui é o X da questão. Então, se você tem Fusca, você tem um Corolla, você é isso, você é aquilo, você precisa ter algo que suporte o movimento desse carro. Se eu tenho um trator e coloco uma roda de Fusca, não vai funcionar. Vamos imaginar que você é um trator. Quanto menor a rodinha do trator, mais capenga você vai estar. Mais o seu trator não vai andar. Mais você não vai conseguir ter a funcionalidade que você precisa para um trator. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Faz sentido o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que essa roda, ela tem que ser muito bem enxergada para você saber quais são os pontos que você tem que trabalhar no seu senso de eu, no seu senso de ser humano, no seu senso do que você está fazendo, para você não se tornar uma pessoa neutra, para você não se tornar uma pessoa invisível e para você não se tornar uma pessoa sem objetivo na vida. Porque tudo isso daqui está ligado. Ah, Suelene, mas eu vou me tornar uma pessoa rebelde? Não, gente, tem nada a ver com rebeldia. Tem nada a ver com rebeldia. Nada a ver. Você vai se tornar uma pessoa autêntica. Pessoas gostam de pessoas autênticas. Pessoas gostam de pessoas que se posicionem sem grosseria, sem arrogância, sem agressividade, com educação e com respeito. Se posicionar não tem nada a ver com falta de educação. Se você não sabe falar, isso é falta de educação, isso é trauma, isso é problema que você tem que trabalhar na infância, isso pode ser repetição de padrão de família. Falta de educação? Não. Posicionamento? Sim. São coisas totalmente diferentes. Então, que isso fique muito claro pra vocês, que uma pessoa que fala alto, que é agressiva, que briga, que impõe, que bota medo nas pessoas, isso não é posicionamento. Isso é problema. Tem que tratar. O mesmo que uma pessoa que não consegue se posicionar. Também tem que cuidar, tem que tratar também. Porque senão fica neutra na vida e perde a autenticidade, perde tudo e não segue a vida dela. Ok? Então, quero que vocês olhem, como eu falei pra vocês, olhem pra essa roda, pra você que fez a roda aí, pra você que entendeu o que eu tô falando, como é que a sua vida vai caminhar e vai andar se você está com peso maior do que o suporte pro peso. Você tá aí cheio de sonhos, cheio de ideais, cheio de coisas pra fazer, cheio de coisa pra pensar, cheio de vontades, e aí você tá com uma rodinha de Fusca. Você tá com uma rodinha que não tá suportando o que você está buscando. Se você não compreender isso e não ajustar esses passos, você vai ficar na procrastinação, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado, você vai virar uma pessoa invisível na vida. Invisível. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que eu quero pra vocês que estão falando sobre senso de self. Então, gente, o que eu queria
trazer para vocês hoje, com relação a essa roda, é essa reflexão. Imagina como que você é um trator e tá com uma roda capenga, uma roda furada. E como é que essa roda furada vai suportar o peso dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas vontades, das coisas que você tem para fazer? Não vai suportar, não vai suportar. E aí você vai procrastinar, você vai se frustrar, você vai ficar doente. Vai ficar doente. Naturalmente a roda tá furada, você vai ficar doente. Não vai funcionar. E aí roda furada, carro não anda. Carro parado, estraga. É assim que acontece na nossa vida também. Tenho curso, tenho atendimento, vou lançar um livro agora, se Deus quiser, em breve. A gente fala muito de relacionamento, condicionamentos, coisas que você precisa saber, vai ser bem legal. A DPC breve eu já vou abrir a terceira turma aí, não sei ainda, tô meio vendo como que eu vou funcionar isso daí. O que é a DPC, né? A DPC é maravilhosa, a gente entra nesse senso do eu profundo, né, com relação a isso. E os atendimentos de forma geral. Bom, eu passei para vocês o que eu queria, né? Era isso que eu queria passar hoje. Então, o que nós falamos aqui hoje, resumindo, tem um senso de self, tem um eu que eu preciso ter consciência dele, eu preciso ter consciência de quem eu sou, eu preciso ter consciência de todas as coisas que eu tô fazendo, tem pontos importantes que eu tenho que estudar, tem pontos importantes que eu preciso fazer, e aí depois eu tenho todas essas questões de como eu trabalho esses pontos para minha roda funcionar, para carregar o que eu tenho que carregar. Onde se encaixa nessa roda a necessidade de ter as expectativas dos outros? Eu devo ter catalogado pelo menos 25 pontos que a gente traz não para essa roda, porque essa roda eu só trouxe 8. E a expectativa é um dos que não está aqui, tá? Não é que a gente não trabalha a expectativa, muito pelo contrário. Mas a expectativa está muito ligada à falta do senso de personalidade de quem eu sou e do que eu posso esperar das pessoas. Então, como que eu quebro essa expectativa, né? Quando eu tenho consciência desse senso do eu, quando eu tenho consciência de como o ser humano funciona, do jeito de funcionar das pessoas, eu quebro expectativa. Expectativa é uma coisa que a gente cria porque a gente não entende bem como é que funciona isso por trás. Então, aí, isso aqui é só 8. Eu trouxe só 8 até mesmo porque é uma horinha que a gente fica aqui, né? São mais de 25 coisas que eu tenho catalogado com relação a esse senso do eu. Mas a roda, você pode usar a expectativa também, né? Você pode usar, entendeu? Pode usar com as pessoas, com você mesma. Pode colocar a expectativa junto pra você ver como é que tá bom? Gente, então é isso. Abraço. A gente se vê na próxima. Vocês que estão aqui, tem algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra gente fazer aula? Tem algum assunto em específico que vocês gostariam que eu falasse aqui, que a gente discutisse uma horinha aqui? Se vocês lembrarem agora, já põe aqui logo pra mim. Eu quero falar o que vocês estão buscando. Eu não quero falar por falar. Às vezes eu vou trazer esse assunto aqui, foi um assunto meu. Eu achei bacana, eu achei legal de trazer esse senso do self aqui pra vocês. Mas assuntos que vocês queiram do dia a dia também. Mas, como eu falei pra vocês, assuntos para as nossas aulas, me mandem, por favor. Eu quero falar do que vocês estão buscando aprender. Tá bom? E fica aí meu abraço mais uma vez pra vocês. E até a próxima. Beijo, tá, gente? Tchau.